Oi, gente! Hey, guys! Welcome back! Então, hoje a gente vai aprender inglês com a Barbie. Eu tô super animada para esse filme e acredito que vocês também estejam. Então, eu pensei, por que não estudar inglês com diálogos da Barbie? Então, hoje a gente vai estudar inglês com cenas do filme. Eu vou primeiro deixar o diálogo passar aqui para vocês, com a legenda em inglês, para vocês conseguirem melhorar o listening e saberem como as palavras são escritas. E depois a gente vai parar e vai analisar o diálogo. Vão ser alguns diálogos, então vamos um diálogo por vez. Beleza? Vou diminuir a minha tela aqui e eu já vou começar a passar o filme. O filme não, né? Só uma cena. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. So cool. Então vamos lá. Acredito que seja legal mesmo, né? Uma festa da Barbie, chato não deve ser. Vou aumentar mais aqui meu rosto pra gente conseguir se ver bem. Então vamos lá. O Ken começa falando, né? Hey, Barbie. Então, oi, Barbie. Can I come to your house tonight? Posso vir na sua casa hoje à noite? Então, tonight é hoje à noite. Tonight. Vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Can I come to your house? Posso vir na sua casa? Aqui é uma pergunta, e como vocês podem perceber, a gente não usa o do nem o does, que a gente aprende que para fazer uma pergunta em inglês, a gente coloca o do ou does na frente do sujeito, né? Do pronome. É assim que a gente aprende. Por exemplo, na frase Do I like cake? Então, eu gosto de bolo? Fazer uma pergunta. E aí, para fazer pergunta, a gente precisa colocar o do na frente do pronome. Dependendo de qual pronome, né? Porque com he, she e it, a gente coloca does. Como é I, posso colocar simplesmente do. Então, aqui, a gente não usa o do nessa pergunta do Ken. Por que será? Alguém sabe por que a gente não usa o do aqui? Porque tem um modal verb. Os modal verbs é um assunto bem importante, só que não tem como eu falar tudo agora, porque senão vai ficar um vídeo enorme. Então, teria que ser só uma aula para falar dos modal verbs. Só que, basicamente, é uma lista não muito grande, dá pra gente ler e memorizar os modal verbs. E o modal verb, assim, no geral, o uso dele é um verbo que auxilia o verbo principal da frase. É muita gramática, não se apegue muito a isso. Se apegue em ver a lista dos modal verbs e tentar aprender eles para saber quando que eles estão sendo utilizados. Por exemplo, aqui no caso. Se você já soubesse que o can é um modal verb, você já veria ele aqui e pronto, já ia adivinhar, já ia entender o que está acontecendo. Então, o modal verb, quando a gente vai fazer uma pergunta numa frase que tem modal verb, o can, ele fica no lugar do do. Então, ele vai excluir o do não vai precisar aparecer, e o can vai aparecer antes, o can ou qualquer modal verb que tem aqui, né? Ele vai aparecer antes do pronome, antes do sujeito. Por exemplo, aqui, ó, can I come to your house? Posso vir na sua casa? Porque, ó, se você estivesse falando na afirmativa, ele falaria assim, ó, I can come to your house. Ele falaria assim na afirmativa, I can come to your house. Eu posso vir na sua casa. E aí a gente quer fazer uma pergunta. Aí você pensaria, então vou colocar o do na frente, porque o do é para fazer uma pergunta, preciso colocar ele. Não. Quando a gente tem um modal verb, o do não é necessário. Coloca simplesmente o modal verb antes do pronome. Beleza? Poderia ser may. May também é um modal verb. May I come to your house? Ele poderia ter falado may também. Aí ela responde, sure. É claro, sure. I don't have anything big planned. Eu não tenho nada grande planejado. I don't have anything big planned. Eu não tenho nada grande planejado. Aí você pode ficar curioso, mas anything não significa qualquer coisa. Por que você traduziu por nada? O certo não é a gente usar aqui nothing. Nothing significa nada, não é mesmo? Aí que vem uma regrinha do inglês. No inglês, a gente não pode colocar duas palavras negativas na mesma frase. E o nothing é uma palavra negativa, ele significa nada. Então, a gente não poderia. Porque a gente fala em português, eu não sei nada, não é mesmo?
Só que no inglês eles entendem quando você fala isso de um jeito diferente. Eles entendem que então você sabe. Eu não sei nada, então quer dizer que você sabe alguma coisa. Dá um bug na cabeça, né? Porque a gente aprendeu de um jeito diferente. Mas eles lá, a gente não faz isso. Aprendam isso. A gente não coloca duas palavras negativas na mesma frase. A gente vai, então, trocar o nothing por anything. O anything, ó, com esse somzinho de TH, lembrando que para fazer o som do TH, a gente coloca a língua entre os dentes e assopra. Anything, anything, anything. E o que acontece? Essa palavra, ela tem várias personalidades. Então, eu vou ensinar para vocês as personalidades do anything para vocês saberem usar corretamente. Anything, numa frase afirmativa, significa qualquer coisa. Por exemplo, he would do anything. Ele faria qualquer coisa. He would do anything. Ele faria qualquer coisa. Tá vendo? Uma frase afirmativa, anything significa qualquer coisa. Lembrando sempre que o would, antes de um verbo, ele traz esse sentido de iria, sabe? Gostaria, faria, viria. A gente não tem esses verbos no português que tem esse finalzinho de iria, comeria, amaria. Quando a gente quer falar isso em inglês, a gente adiciona o would na frente do verbo. Então, would do, faria. Uma diquinha aqui para vocês. Então, ele faria qualquer coisa. Agora, se estiver numa frase negativa, como eu falei para vocês, anything significa nada. Esquisito. Não, e para ficar mais complicado ainda, pro estudante iniciante de inglês, o anything em pergunta muda o sentido também. Não tô brincando, gente. Por exemplo, numa pergunta, o do aqui aparece porque a gente não vai ter modal verb. Então, do you have anything? Vou fazer uma pergunta. Do you have anything? Você tem alguma coisa? Em pergunta, anything significa alguma coisa. Então, você tem que memorizar isso, né? Aprender isso. Vamos recapitular. Anything, em frase afirmativa, significa qualquer coisa. Em frase negativa, significa nada. E em pergunta, significa alguma coisa. É bem assim mesmo. Então, vamos continuar. Gente, só deixa eu colocar meu notebook para carregar. Ai! Decidiu acabar a bateria bem agora do meu notebook. Beleza. Carregando? Agora tá carregando. Vamos voltar então, gente. Calma aí. Ai, já cansei já. Onde é que a gente parou? Assim. Ela tá falando, né? Just a giant blowout party. O que significa isso? Só uma gigante festança. Blowout significa explosão. E party é festa. Então seria uma festança. E giant é gigante. Então uma gigante festança. Isso que ela não tinha nada planejado, né? Aí ela fala with all the Barbies, com todas as Barbies, and planned choreography, e uma coreografia planejada, ensaiada, fica melhor a gente falar, né? Uma coreografia ensaiada. And a bespoke song, e uma música bespoke. O que é bespoke? Bespoke é alguma coisa que é feita especialmente para aquilo. Então aqui tá falando que é uma música feita especialmente para a festa da Barbie. A Barbie tem uma música especialmente para a festa dela. Então, isso que significa uma bespoke song. Uma música que foi feita especialmente para a festa dela. Aí ela fala, you should stop by. Você deveria dar uma passada aqui. Você deveria passar aqui do jeito que vocês preferirem falar. Então, isso aqui é uma frase muito coringa também, que você pode usar em muitas situações. You should stop by. Você deveria passar aqui. Ou dar uma passada. E aí o Ken responde, so cool. Tão legal. Lembrando que o so, ele, na frente de outra palavra, ele traz esse sentido de tão, né? Tão legal. Demais. Então agora vamos ver outro diálogo e a gente já volta. What do I have to do? You have to go to the real world
You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Então vamos agora para esse segundo diálogo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu não acordei meu cachorro. Não, ele tá dormindo aqui do lado. Achei que eu tinha acordado ele fazendo isso. Mas vamos lá. A Barbie chega perguntando: What do I have to do? What do I have to do? Isso falando mais rápido. Mais devagar você falaria: What do I have to do? Então, o que eu tenho que fazer? What do I have to do? Olha só, 2 vezes ela usou a palavra do. Porque simplesmente esse primeiro do aqui, ele não tem tradução. Ele tá ali só para dizer que é uma pergunta mesmo. E aí, lembrando que quando a gente tem uma question word é que nem as palavrinhas em português que a gente coloca no começo de perguntas. Sabe as palavrinhas como, quem, onde, quando, né? Qual, o quê? Em inglês a gente também tem essas question words. E aí, quando a gente vai fazer uma pergunta e coloca essas question words, elas vêm antes do do ou do does. Ó, what do I have to do? Como tá escrito aqui, ó, para vocês não confundirem. E porque quando a gente começa, a gente tem essa dúvida, né? Nossa, então se eu vou fazer uma pergunta com when, que seria quando, né? When, quando. E aí eu quero fazer uma pergunta. Então eu vou colocar o do antes do when ou o when antes do do? Então, só para vocês não terem dúvidas sobre isso. A question word vem antes do do ou do does. Aí, a moça responde: You have to go to the real world. Você tem que ir para o mundo real. Lembrando sempre que, em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Lá é invertido. É como se a gente falasse em português real mundo. Ou então, velha árvore. A gente até às vezes pode falar assim, né, em português, velha árvore. Mas é mais comum a gente falar árvore velha. Em inglês, não. Em inglês, a gente sempre tem que inverter e colocar o adjetivo antes. Então, real world, mundo real. You can go back to your regular life. Você pode voltar para a sua vida normal. Um phrasal verb bastante interessante de você aprender. Go back. Go back é voltar, retornar. You can go back. Você pode voltar to your regular life. É a sua vida normal. Aí ela dá outra opção. Or you can know the truth about the universe. Ou você pode saber a verdade sobre o universo. Olha aqui, truth. Essa palavrinha é complicada da gente aprender, né? Com esse som de TH no final. Truth. Mas a gente tem que ir praticando até aprender. Uma hora você consegue pegar o jeito, é só ir praticando diversas vezes. Aí ela fala: The choice is now yours. A escolha é agora sua. The choice. Choice significa escolha. Aí ela responde: The first one. Então, the first one. A primeira. The high heel. O salto alto. Olha que interessante. Uma curiosidade para vocês, para ganhar mais vocabulário. Heel significa calcanhar. Então, significa literalmente high heel, calcanhar alto. Porque quando a gente está usando um salto alto, nosso calcanhar fica alto. Então, em inglês, eles falam calcanhar alto, high heel. Já aprenderam também como falar salto alto em inglês e calcanhar. Aí, a moça responde: You have to want to know. Você tem que querer saber. Lembrando sempre que quando a gente vai falar um verbo no infinitivo em inglês, o que é um verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é aquele que termina em AR, ER ou IR no final dos verbos. Sabe em português? Ir, comer, correr, contar, falar, dançar, cantar. Eles terminam com AR, ER, IR. Isso é no infinitivo. E no inglês, quando a gente vai colocar um verbo no infinitivo, a gente tem que colocar to antes do verbo. To know. Então, to know fica saber. To want, querer. Aprenderam isso também? E aí depois ela fala: Ok, do it again. Então, ok, do it again. Do it again é faça de novo. Mas o que é exatamente fazer de novo? Fazer de novo o que ela acabou de fazer, que é escolher entre um dos dois sapatos. Então ela fala do it again, então faça de novo a sua escolha. É isso que ela quer dizer. Geralmente eles vão falar simplesmente do it again, que pode ser no geral. Então do it again serve para qualquer coisa dependendo do contexto. Se ela estivesse aqui
do it again. Sei lá, se ela estivesse escolhendo entre 2 pratos de comida, falaria do it again também. Então, escolha entre esses pratos. Então, é para refazer o que ela acabou de fazer. Do it again. E agora a gente vai ver mais um diálogo. E aí a gente volta para explicar ele também. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Então vamos lá para esse finalzinho, né? Bem curtinho esse diálogo. Ela fala, wow! Então, wow! This is the real world. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. What's going on? Sempre bom a gente lembrar que what's going on também é uma frase que a gente pode usar em diversas situações, porque significa o que está acontecendo. What's going on? O que está acontecendo? É bom você já colocar isso daí também lá no seu aplicativo de flashcards. E aí ela fala, why are these men looking at me? Por que esses homens estão olhando para mim? Aí o Ken responde, yeah, they're also staring at me. Sim, eles também estão me encarando. Olha só. Não, essas frases aqui é o que eu vou explicar agora, tá? Então não precisa ler porque não é do diálogo. Ó, looking at é olhando. Staring at é encarando. Olha que interessante. Porque em inglês já é bom você já marcar que quando a gente usa o verbo looking, a gente coloca essa palavrinha aqui, ó. At. Então, olhar para alguém é looking at. Às vezes a gente pode se confundir e achar que é looking to. Looking to. I'm looking to you. Não é assim, não. Um beija-flor que bonitinho acabou de aparecer aqui na janela, gente. Por isso que me distraí. Então, looking to significa outra coisa. Eu coloquei aqui essa frase de exemplo. Olha, I am looking to my future. Eu estou olhando para o meu futuro, mas no sentido de pensando. Então, tem esse sentido, quando você coloca to depois do look, traz esse sentido de olhando, mas igual a pensando. Então, eu estou olhando para o meu futuro, mas eu não consigo olhar diretamente para o meu futuro, obviamente. Então, aqui significa que eu estou pensando, né? Eu estou olhando para o meu futuro, mas na verdade eu estou pensando nele, porque eu não consigo olhar para o meu futuro. Então, quando você utiliza o to depois do look, dá esse sentido. Também tem outro sentido. Quando você fala she's looking to do something fun, ela está procurando fazer alguma coisa divertida. Então, looking to também pode significar procurando, com a intenção de fazer alguma coisa. São esses os outros significados. Então, se você coloca look to, muda o sentido. Só tô tentando trazer isso para vocês aprenderem que quando vocês estão olhando para alguém, olhando diretamente, é look at. Mesma coisa com staring. Staring, a gente usa at. Não confunda. Então, staring at someone. Por exemplo, eu poderia falar he's staring at you. Então, he's staring at you. Ele está te encarando. Ele está encarando você. He's staring at you. Então, era isso que eu queria explicar. E outra coisa também é que, para vocês aqui, eu não se confundirem, que men aqui, ó, tá no plural. Homens. Por isso que a gente usa these. These é esses ou essas. É para palavras que estão no plural. Então, aqui, ó, não tá escrito com A, né? Quando tá escrito com A é no singular. Homem. Agora, com E é no plural. E aí, como tá no plural, homens, a gente vai usar these. Por exemplo, aqui em cima, ó, tá escrito this, que é esse ou essa, para palavras no singular. Porque ela tá falando que esse é o mundo real. Só um mundo. V não é 2 mundos, só um. Então, ela usa this, que significa esse ou essa. E antes de palavrinhas no plural, these. Esses ou essas, dependendo da palavra. Porque lembrando que em inglês não vai ter diferença, né? Esses ou essas. These funciona para os dois. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje com a Barbie. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender várias palavras novas. Se vocês querem ver mais desse tipo de aula, deixa aqui embaixo, recomendo algum filme para eu fazer isso. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações e de me seguir também lá no Instagram. Bye, bye, see ya!